Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Ainda de pé, abra primeiro sua Bíblia. Livro do profeta Isaías. Vamos buscar um versículo onde o Senhor confirmou a palavra. Ele, quando chegou para mim, essa palavra vem dentro do coração. Amém? Isaías capítulo 6. Quando se procura, quero louvar a Deus pela vida do irmão Valso, esposa, toda a forma que se mocidade. Deus continue abençoando, tributando a vocês com muita unção, muita glória e com muito poder. Mocidade abençoada. Ao pastor desta igreja, Deus assim continue abençoando. Traga a paz do Senhor do meu pastor Ferreira. Faz ali também um acompanhamento externo, meu filho. Minha filha não veio hoje. Se Deus tiver em uma coisa, a gente vai dar uma outra vez. Ela vem e me pergunta a glória a Deus. Amém? Quem achou diz amém? Isaías capítulo de número 6, a partir do versículo 1 até o versículo de número 7. E diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam ao lado dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória, e as bases do limiar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de puros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, ou uma brasa ardente, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoaram os teus pecados. Podia sentar. O livro do profeta Isaías é um dos livros mais subliminares da Bíblia Sagrada. Porque este livro, ele contém algumas profecias a respeito da casa de Israel. Quando a gente fala casa de Israel, propriamente dita desse texto, a Bíblia está se referindo à casa de Judá. Os irmãos sabem que a casa de Israel, com a morte de Salomão, ela havia se dividido em 2 reinos. Reino norte, 10 tribos, com a sua capital em Samaria. Reino sul, 2 tribos, com a sua capital em Jerusalém. Então a nação ela é dividida. E é nesse período aqui que Isaías ele é levantado como profeta. Para quem é leitor da Bíblia Sagrada sabe que após a apostasia da casa de Israel, a Bíblia Sagrada vai relatar que o povo ele vem caindo num declínio espiritual, e Deus sempre havia levantado profetas para alertar o povo do pecado da apostasia, da heresia e daqueles dogmas que haviam entrado dentro de Jerusalém. A Bíblia Sagrada fala que nesse período havia 2 nações em proeminência na terra. A primeira era o Egito, com seu grande poderio militar, e o Egito, aonde o Egito colocava a mão, o Egito se saía vitorioso. Mas a Bíblia, em contrapartida, também vai narrar
que havia outra nação também que se despontava sobre a face do mundo antigo naquela localidade, que era a nação por nome dos assírios. E esta nação aqui, ela vem se levantando, e quando ela se levanta, a Bíblia diz que os assírios, aonde eles chegavam, eles gostavam de dominar, destruir e dividir. Então a Bíblia diz que havia duas nações que sobressaíam sobre o mundo antigo. A primeira era o Egito, a segunda era os assírios. Mas o texto sagrado revela que a glória do Senhor, ela habitava sobre um pequenino lugar que se chamava a casa de Israel. Ali pegava fogo, ali a glória descia e ali Deus se manifestava. Segundo o texto sagrado, a glória que descia naquela região era tanta, mas tanta, que a Bíblia diz que chegou ao ponto de todas as nações começaram a reconhecer que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso. Mas em contrapartida deste mesmo período aqui, a Bíblia vai relatar que o Egito, então, ele vai para uma peleja por nome da Batalha de Carquemes, lá no ano de 626. E diz o texto sagrado que nesta batalha aqui, o Egito vai cair diante dos assírios. E quando eles caem diante dos assírios, os assírios então eles batem no peito e eles dizem: nós somos a maior nação que habita sobre a face da terra. Então os assírios agora detêm o controle, detêm o poder, detêm a soberania e detêm toda a glória do mundo antigo. Então o texto sagrado vai dizer que é exatamente este período que a casa de Israel está dividida em duas partes. Então Senaqueribe, o rei daquela localidade lá da Síria, ele vai enviar uma carta para o rei do norte e ele vai dizer que vai entrar, destruir e colocar por terra. Mas a Bíblia Sagrada diz que neste período aqui, quem estava sentado no trono do reino de Judá era um homem por nome de Amazias. Amazias, quando se assenta no trono, Amazias ele olha para a glória passada e ele diz: quem manda na cadeira é Deus, quem opera aqui é Deus, e quem derrama a glória é Deus. Amazias então vai começar o seu reinado, e a Bíblia diz que ele vai reinar por um pouco de tempo, e quando ele vai morrer, quem assume o trono? Uzias. Então, quando Uzias assume o trono, com 16 anos de idade, Uzias, quando se assenta no trono da casa de Jerusalém, ele olha para um lado, olha para o outro, e ele se lembra da glória da casa de Jerusalém, na época de Davi e na época de Salomão. Então ele abre a boca e ele começa a dizer: do que me adianta ter ouro, ter prata, ter glória, se a glória do Senhor não descer sobre esta localidade? Então assim que ele se assenta no trono, ele começa a trazer um avivamento espiritual para dentro da casa de Israel ou para dentro da casa de Jerusalém. É neste período aqui que vai entrar em cena o profeta Isaías, que ele ainda não era profeta, e segundo o texto sagrado, Isaías fazia parte da nobreza da casa de Jerusalém. Era um jovem que havia crescido dentro do palácio de Jerusalém e que habitava dentro do palácio, comia do melhor, vivia do melhor, dormia do melhor e andava sobre o palácio de Jerusalém. O Isaías capítulo de número 1 vai relatar: e ele abriu a boca e ele disse: e eu, Isaías, profeta do Senhor, eis que estou vendo a glória do Senhor. Só olha para mim. Mas a Bíblia diz que a glória não havia descido. Se tem uma coisa que eu aprendo quando eu leio a Bíblia Sagrada, é que profeta, para entregar a palavra, primeiro tem que orar, e segundo o louvor descer. Profeta que é profeta tem intimidade com Deus, e Isaías ainda não tinha intimidade com Deus. Isaías, a partir do capítulo de número 6, ele vai abrir a boca e olha como começa o capítulo de número 6. No ano que morreu o rei Uzias. Só olha para mim. Isaías então estava sob o reinado de Jerusalém, mas quando Uzias ele fecha os olhos, a Bíblia Sagrada diz que ele vai para o templo do Senhor, ele dobra o joelho e ele começa a orar a Deus, e ele começa a dizer: Deus,
a cadeira está vaga, a glória já passou, o rei já morreu, e como será agora? Isaías não estava entendendo que o trono não era de Uzias, mas o trono era de Deus. Isaías vai morar no templo do Senhor. E quando ele está orando, observe como está o texto. Ele abre a boca, ele começa a orar e ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, a guerra está instaurada, a casa não tem rei e tudo vai desandar. A glória passou. Uzias morreu. E como vai ficar agora? Essa era a oração de Isaías. Mas a Bíblia Sagrada diz, e ele disse: e quando eu estava orando, eu vi um alto e sublime trono. E neste trono eu vi um ser pegando fogo. Ele era grande, mais grande, mais grande. E ele era coberto com um séquito. Olha para mim, olha para mim, só. E o séquito que ele vestia, no séquito o pregador manto, era tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que se estendeu do céu e desceu da terra. E quando eu vi, eu, Isaías, olhei e olhei, e eu vi que na cadeira daquele ser saía relâmpago. Só vai para mim, daqui a pouco você vai dar conta. Que na cadeira daquele ser tinha roda por dentro de roda. E eu caí de joelho. E quando eu caí de joelho, aleluia, o séquito que ele usava encheu todo o templo da casa do Senhor. Aí o próprio Isaías, ele vai começar a relatar e ele vai dizer mais ou menos assim: o meu Deus, a qual eu sirvo, ele é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que o céu, ele está sentado. E a terra é como o escabelo dos seus pés. Você sabe o que é escabelo? Você sabe o que é escabelo? Você sabe o que é escabelo? As irmãs que gostam de fazer a unha em casa, não tem aquele banquinho de madeira pequenininho, quando você se assenta na cadeira, aí bota aquele banquinho e bota o seu pé em cima. Olha o que é que Isaías estava dizendo: o meu Deus, ele é tão grande, mas tão grande, que nesse exato momento ele está sentado no céu e os seus pés estão sobre a terra, balançando a terra. Agora dê uma olhada aí para o seu irmão de banco, seu irmão de banco, e diga para ele: por que você está temendo? Diga, tenha vergonha não, por que você está temendo? Se o meu Deus, ele é tão grande, ele é tão grande, e ele neste exato momento, ele está sentado no trono, e o pregador está aqui em cima da igreja, da defesaria, dizendo para alguém aqui: eu vou fazer milagre no meio do céu. Aí a Bíblia diz: e eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Você sabe o que é isso? Olha o que Isaías estava dizendo: o trono de Deus é tão grande
mas tão grande, que a terra não pode comportar a glória de Deus. E lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28, está escrito mais ou menos assim. Olha para mim, está escrito mais ou menos assim. Que quando o Senhor formou toda a humanidade, Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1, e criou Deus os céus e a terra. Para partir do versículo de número 2, há um espaço de tempo. Aí me responde isso. Ezequiel capítulo de número 28. E o que aconteceu? O trono de Jeová era tão grande, mas tão grande, que existia um serafim que queria subir diante de Deus. E quando ele subiu, aí a Bíblia diz que dentro do coração dele, ele disse: subirei até as mais altas alturas e me assentarei no trono. Mas como? A glória do meu Deus é maior. Aí a Bíblia diz que a glória de Deus foi tanta que quando o serafim chegou próximo, a glória empurrou ele. E Jesus Cristo, ele fala no Evangelho de Lucas: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago e rasgando. E Gênesis capítulo de número 1, passando para o versículo de número 2, aí a Bíblia diz que a terra era sem forma. E o que foi que aconteceu? Aleluia! A ciência atribui a teoria do Big Bang. A ciência atribui a teoria de um grande meteorito que caiu na terra. Mas a Bíblia responde isso. É o próprio Satanás sendo expulso do céu, porque a glória de Deus ele não dá para ninguém, não divide com ninguém. E quem está sentado no trono é maior, é maior, é maior. E o querubim caiu. Aí Isaías, ele vai ter uma das maiores revelações da Bíblia. Ele disse: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aí a sua Bíblia aí talvez está escrita assim: e eu vi serafins acima dele. Na sua Bíblia está escrito assim, provavelmente, versículo de número 12. Mas na Bíblia, no hebraico original, traduzido para o grego, não está assim. Está dizendo que os serafins estavam ao lado dele. E o que eles faziam? O texto responde: eles corriam em volta do trono. E corriam. E Isaías responde: e eu vi serafins. E o que é serafins, pregador? É seres angelicais que ardem no fogo, voando. E a Bíblia diz: e eu vi, com duas cobriam os mortos, com duas cobriam os pés, com duas voavam. E eles corriam de um lado para o outro e clamavam. Você sabe o que é clamar? Você sabe o que é clamar? A etimologia da palavra clamar quer dizer desespero. Sabe o que é que os serafins estavam? Desesperados. Por que, pregador? Por que eles estavam desesperados? Porque a minha Bíblia vai responder e a sua. E Isaías responde: e eles voavam ao lado do trono do Todo-Poderoso, cobriam os rostos, cobriam os pés, e com duas voavam, e eles clamavam para um lado ou para o outro. Só que eles não clamavam para Deus. Observe como está o texto: eles clamavam uns para os outros. E o que é que ele clamava? Aí Isaías está vendo a visão. Isaías disse: um olhava para o outro
Eles não olhavam para o ser, para o Deus Todo-Poderoso. E eles começaram a clamar e a correr em desespero. E começaram a gritar: Ele é santo! Aí o outro corria: O que está no trono é santo. Aí o outro corria e clamava em desespero: É santo. Aí havia mais um dizendo: É santo. Aí havia mais outro gritando e dizendo: É santo. Aí havia mais um gritando e dizendo: É santo. Então no céu tem barulho. No céu tem barulho. E é por isso que Satanás fica incomodado com a Assembleia de Deus. Por quê? Porque nós somos chamados de crentes barulhentos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: se aqui na terra, na igreja, quando o Espírito Santo desce, há manifestação do Espírito Santo e há barulho de glória, de aleluia, de mover, imagina lá no céu, serafins olhando um para o outro, com os rostos cobertos, em desespero, clamando, pegando fogo e gritando: Santo, 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 Ele é 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 santo. O que está sentado no trono é santo. Imagina eles gritando no céu. E a Bíblia Sagrada vai relatar isso muito bem. Apocalipse capítulo número 4. E a Bíblia Sagrada diz que João teve a revelação de Deus. E ele viu o Senhor glorificado. Os seus cabelos eram brancos como a alva lã. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Da sua boca saía uma afiada espada de dois gumes. O seu vestido era um cetro, um manto louco. Na sua perna tinha escrito: Rei dos Reis. Ele tinha um cinto que simbolizava a justiça. Os seus pés eram como latão reluzente. E eu, quando vi, caí como morto. E quando eu caí como morto, olha como entra Apocalipse. E ele colocou a sua mão sobre mim, colocou a sua testa na minha testa. Sabe o que é isso? Era Jesus Cristo dizendo: João, João, eu te arrebatei aqui, mas não é para você morrer. Eu vou te levantar, eu vou colocar a minha cara face a face com você. Mas pregador, os olhos dele eram como chama de fogo. Agora lá no cabelo dele, eu vou ligar para ele: sabe para que fogo, minha irmã? Sabe para que fogo, meu irmão? É para queimar pecado. Aonde tem fogo, pecado não habita. Aonde tem fogo, tem glória. É por isso que a igreja precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo na Gálatas, capítulo de número 2. Ele veio com uma finalidade: como é, pregador? Santificar a igreja. No Velho Testamento, ele era chamado de Espírito do Senhor. Mas no Novo Testamento, a partir de Atos, capítulo de número 2, ele é chamado de Espírito Santo. E além do mais, ele vai trazer línguas repartidas como que fogo. Para que fogo, pregador? É para queimar pecado. Aonde tem maséria, aonde tem pecado, aonde tem destruição, aonde tem uma obra de Satanás, tem que bater em retirada. Tem que bater em retirada. Porque pregador de fogo, de fogo, de fogo, de fogo. E aonde tem fogo, tem glória. Tem gente que já não gosta mais de fogo. Deixa eu dizer uma coisa: o meu Deus e o teu Deus, ele é fogo. E este fogo, ele enche, ele reveste. Sabe para que eu batismo com o Espírito Santo com fogo? Revestimento de poder. Sabe para que eu batismo com o Espírito Santo com fogo? Revestimento de poder. Só mocidade, pega na mão do outro aí.
Eu sei que o jovem não gosta disso, mas pegue na mão do outro, só a mocidade. Não balançar no seu olho ali do banco, de leve. E diga assim para ele: você já é batizado com o Espírito Santo. Você já fala em mistério. Diga para ele, diga. Você já falou em mistério hoje. Você falou em mistério ontem. Você passou a virada do ano falando em mistério. É muito bom, eu passei, irmão, a virada do ano falando em mistério, lá na minha igreja, orando. E deixa eu lhe dizer uma coisa: batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Para quê? Para você levar a unção, para você pegar a unção, para você botar a mão de demônio para dentro retirada. A mocidade precisa do revestimento e da unção do Espírito Santo, porque sem ele não tem pregação, não tem glória, não tem poder, porque nem a vida da igreja é o Espírito Santo de Deus, e quem manifesta a igreja é o Espírito Santo de Deus. Então você já adorou a ele, já deu glória para ele e já agradeceu a ele. É pregador adorar ele, agradecer a ele. Por quê? Porque ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele tem mão e ele prega, tem boca e ele fala, tem olhos e ele vê, tem pé e ele anda. E a Bíblia diz: e eu subirei ao céu, Jesus dizendo, e na mesma proporção de eu subir, eu darei ao Pai que vive, o Consolador. O Consolador no grego quer dizer alus. Alus quer dizer a mesma essência, do mesmo poder, a mesma pegada. O que eu faço, ele faz. Se eu mudo, ele muda. Se eu batizo, ele batiza. Se eu renovo, ele renova. Se eu me manifesto, ele se manifesta. Então deixa eu lhe dizer: o Espírito Santo, ele está aqui no meio desta igreja e está dizendo para a jovem nesta noite: não somente abre a boca e deixa o fogo pegar. Mas Isaías, irmão, vê algo sobrenatural. Isaías vê a glória de Deus. E quando ele vê serafins correndo de um lado para o outro, aí a Bíblia Sagrada diz que um dos serafins pegou com uma tenaz. Sabe que a tenaz é um alicate grande. Aí a Bíblia diz que ele pegou uma brasa do altar do Senhor. E quando ele pegou uma brasa, o Senhor bradou e disse: desce e toca na boca de Isaías. E Isaías, irmão, está de boca aberta com uma visão. É isso que eu gosto da Bíblia. Ok, irmão? Porque quando Isaías está de boca aberta, a Bíblia diz: e ele viu os serafins descendo pelo séquito do manto de Jeová. Você não entendeu, você vai entender agora. O serafim não simplesmente não desceu do nada, ele simplesmente desceu pelo séquito do manto, ou seja, pela orla do vestido de Jeová. Desceu e chegou no templo. Quando ele chegou no templo, aí Isaías vai começar a descrever. E ele vai dizer: e o templo e a base do limiar começou a tremer. Tremeu para um lado, tremeu para o outro. E a casa se encheu de fumaça. Que fumaça é essa, pregador? A glória de Deus. Sabe como é que o Senhor se manifesta no meio da igreja? Através da sua glória. E como vem essa glória? Fumaça de Deus. A Bíblia diz que Salomão ofereceu 1000 animais. E quando ele estava oferecendo, o que aconteceu? O que aconteceu? A glória desceu. E quando a glória desceu, a Bíblia Sagrada diz que quem estava dentro não se conteve em ficar em pé. Por quê? Porque
Porque a glória de Deus, quando chega, o homem não aguenta e não suporta. Ele cai. Aí a Bíblia diz que a fumaça tomou conta do templo, a profecia tomou conta do templo, a glória encheu do templo, e a Bíblia Sagrada diz que lá na tampa do propiciatório, na Arca da Aliança, o que aconteceu? A fagulha chamada Shekinah. E o que é isso, pregador? Uma pequena glória desceu do céu. Desceu sobre o templo de Jerusalém, passou pelo lugar santo, entrou no lugar santo do santo, subiu na tampa do propiciatório, e entre os querubins ela começou a pegar fogo. E quando ela começou a pegar fogo, o que aconteceu, pregador? A glória de Deus desceu, e quando ela desceu, a fumaça tomou conta da casa. E quando a fumaça tomou conta da casa, quem estava dentro da casa começou a sentir a glória, começou a sentir o poder, começou a sentir a unção. E o que é isso, pregador? Presença, glória, poder, ousadia. Ele sem a unção de Jeová é diferente. Aonde ele chega, Satanás olha para mim, olha para você, e ele diz com ele, como eu não posso. Por quê? Porque ele está cheio, 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 está cheio. E onde você botar a sua mão, vai ter glória, vai ter glória, vai ter glória, vai ter glória a partir de hoje. Satanás quer tirar essa glória da igreja. Mas não tira. Mas não tira. Por quê? Porque a igreja, alguns dizem que ela nasceu em Atos capítulo de número 2. Só que para quem lê a Bíblia sabe que a igreja, ela não nasceu em Atos capítulo de número 2. E ela nasceu aonde, pregador? Ela nasceu no Calvário. Quando Jesus Cristo abriu os braços, no último suspiro, olhou para o céu e ele disse: Pai, está consumado. E a Bíblia diz que ele baixou a cabeça, inspirou e morreu. E quando ele morreu, o que a Bíblia diz? Que o inferno ordenou. Acabamos com o Messias, o embusteiro. Sabe o que é embusteiro? Mentiroso. Aí tem um texto que eu gosto muito. Aí Efésios, o 4 versículo número 7, diz assim: e todo poder é dado. E ele, vírgula, e ele desceu até as partes mais baixas da terra. E Satanás está dando a ordem para a morte: vai trazer a ele para mim. Só olha como está o texto. Aí lá vem Jesus descendo as partes mais baixas da terra. Aí Jesus abriu a boca e ele disse: Satanás, todo poder lhe é dado no céu e na terra. E a partir de agora eu vim restaurar o que o primeiro Adão pegou. E entregou a chave e o controle da humanidade, a morte. Aí a Bíblia diz que Jesus disse: a partir de hoje estou eu pegando a chave da morte da tua
Olha, você irmão, diga para ele: a morte não tem mais poder. Diga, a morte não tem mais poder. Diga, casado, diga: a morte não tem mais poder sobre a sua casa, sobre a minha casa, sobre a tua família, sobre a tua parentela, lá no teu trabalho, aqui nesta igreja, aqui neste banco, no meio dos teus filhos, no meio dos rebeldes, no meio dos prostitutos, no meio dos cachaceiros, no meio do homossexual. Por que, pregador? Porque Jesus disse: todo poder é dado no céu e na terra, e a partir de agora a primeira não pegou, a primeira não levou, mas 6 aqui, a segunda não, e tem todo o poder. Aí Satanás disse: morte, pega ele agora, e traga ele. Ao terceiro dia, a morte se apresentou para Satanás e disse: eu não tenho como tocar este daí. Aí a morte disse, aí Satanás disse: por que você ainda não trouxe ele para mim? Eu quero comer da carne dele. Aí a morte disse: não tem como. Aí Satanás disse: por quê? Aí olha o que a morte disse: sabe por que eu não posso tocar ele? Sabe por que ele morreu? Está no terceiro dia e ainda não está fedendo, ainda não tem tapado nele. Por quê? Porque ele é santo. Pega você, irmão, para ele. Diga para ele: diga para ele é santo. Ele é santo. A morte bateu em retirada. Sabe o que Jesus disse? A morte morreu. Eu matei a morte. Aleluia. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Porque eu vou negar o que já fala andando agora. Satanás vai largar o que é teu. Satanás vai largar o teu filho. Satanás vai largar o teu marido. Satanás vai largar os teus. Satanás não vai largar ninguém. Por que, pecador? Porque a morte bateu em retirada. Ele é santo. Muitos atributos do Deus Todo-Poderoso. Santidade. Agora dê uma olhadinha para o seu irmão e diga para ela: ser santo. A fraca, diga: ser santo. Como ele é. Santidade é uma qualidade de Jesus. E ele quer santidade de você e de mim. Aonde tem santidade, irmão, não tem legalidade para Satanás. Aonde tem santidade, irmão, não tem legalidade, não tem brecha para Satanás entrar. Levanta sua mão no nome de Jesus. Você quer para quem? A partir de hoje, você quer para quem? A partir de hoje, o Espírito Santo está tratando com alguém aqui e está dizendo: seja santo, ore mais, jejue mais. Você achou que eu vinha lá de Maceió, lá do São Jorge, para trazer uma chave de um carro, para trazer uma chave de uma casa? Aleluia. Em pleno 2025, começo de ano. Não, minha amada irmã, aqui não é evangelho da prosperidade, não. Aqui é evangelho de santidade e santificação. Jeová manda dizer para você: seja santo, se santifique mais, ore mais, jejua mais, desça mais, porque a partir de hoje, na tua porção de você descer, eu vou encher a casa. Quer poder? Quer poder? Quer poder? Você quer poder? Desça. Quer unção? Desça. Quer louvar? Desça. Quer pregar? Desça. Quer dirigir? Desça. Quer expulsar demônio? Se santifica, se consagra, vai orar, se afasta, e quem não presta, se afasta do pecado. Só você agora é um pouco, e diga assim para ele: se afasta da amizade ruim, se afasta daquele amigo, se afasta daquele
daquele amigo. Tu sabe que quem Jeová está dizendo. Que no ano passado eu fui guiando. Jeová, segura minha língua. Cheguei para você e disse: rapaz, tu vai passar a virada de ano na igreja. Pra que isso? Bora pra praia, ver os fogos. Vamos na casa de A, na casa de B. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: afasta esse amigo incircunciso. Porque o que está em você é maior. O que está em você é maior. O que está em mim, pregador, unção, poder, unção, poder, unção, poder, unção, poder. E a unção causa inveja. Santo serafim voou, a fumaça encheu. Aí a Bíblia diz que ele voou na minha direção e com a tenaz tocou na minha boca. E olha como está o texto: os teus pecados e as tuas iniquidades estão sendo perdoados. Eu disse a você no começo da pregação que fogo é para queimar pecado. Aleluia. Fogo é para queimar pecado. E a partir de hoje vai descer fogo lá no meio do teu arraial. Quando tu entrar dentro da tua casa hoje e tu passar pelo quarto dela, tu sabe de quem Jeová está falando. Tu estica a tua mão e diz: Senhor, taca fogo neste quarto, incendeia este quarto, bota fogo neste quarto, queima toda a maceta, porque o que está em oculto por debaixo do tapete, Jeová está dizendo para você: começou a feder e ele vai fazer limpeza. Santidade, atributo de Deus. Santidade, atributo de Deus. E santidade não é qualidade de crente. Não, irmão. Por quê? Porque santidade é exigido no ato da conversão. Quando eu me converto a Cristo, a santificação, ela desce. E quem é santo é diferente. Quem é santo não fala palavrão, não amaldiçoa o irmão, não persegue irmão A, não persegue irmão B, não persegue dirigente, não toca no pastor da igreja, não fala dos dízimos da igreja, não fala das ofertas da igreja, não fala do coordenador, não quer ver o departamento diminuído, não fica orando quando o pastor está doutrinando a igreja e dizendo: olha lá, errou, olha lá porque ele está aqui, vamos orar para Deus tirar ele. Quem é santo, irmão, é diferente. O pastor está pregando e você está de olho fechado dizendo: fala, Jesus, abençoa teu filho, abençoa teu servo. Aí entra alguém na igreja que você não tem simpatia, aí você olha para ele e diz assim: aleluia, Senhor, quebra todo laço, toda maldição, porque a Bíblia te ensina a amar. Então me ensina para amar o próximo, me ensina para perdoar. Agora, meu irmão, quem tem a santificação não entra na igreja. E agora está na moda, mais ou menos assim, eu vou terminar, mais ou menos assim, entrar na igreja e nem a paz do Senhor dá um outro. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão, acaba com isso, porque se Jeová para dar agora, aleluia, alguns sobe, e você com essa arrogância não sobe, vai ficar tratando de tribulação. E eu lhe garanto uma coisa: você não vai gostar de ficar no período do anticristo. Deixa
igreja. Santidade é atributo que é exigido na igreja. Agora quer andar de todo jeito? Aqui não. Aqui não. Em primeiro lugar, tem o sumo sacerdote Jesus Cristo. Em segundo lugar, tem um pastor. E em terceiro lugar, tem um pastor da congregação. Então, crente se veste com pudor. Crente fala com modéstia. Crente muda o linguajar. Crente muda o seu andar. Santificação. Olha o que Deus disse. Isaías, você profetizou até agora. Você andou até agora. Mas a partir de agora, do capítulo 6 para frente, vai ser diferente. Por quê? Porque uma brasa tocou na sua boca. Aí o Senhor bradou e disse: e quem eu enviarei? Olha o que Isaías disse: Senhor, eu não tinha disponibilidade para obra, mas agora eis-me aqui. Envia a mim. Aleluia. Está pronto para dizer isso, mostrado? Está pronto para dizer isso? Está pronto para louvar? Está pronto para pregar? Está pronto para despovoar uma fé? Porque assim que o Senhor vai chamar um de vocês aqui. A quem enviarei? E quando a brasa tocar na sua boca, vai purificar tudo que não presta. E você vai levantar a mão e vai dizer: eis-me aqui. Envia-me a mim. Porque o Senhor conta com vocês. O Senhor conta com a mocidade. Deixa eu dizer aqui uma coisa para me encerrar. O Senhor está cobrando oração e jejum de vocês. Mas irmão, eu sou jovem, não preciso orar, precisa. Por quê? Porque a mocidade é atacada por Satanás. Mas a partir de hoje, esta mocidade aqui da pescaria não vai ser alvo de Satanás nunca mais. Satanás não vai ter o prazer de desviar nenhum de vocês, nem de colocar coisa na mente de vocês, porque o apóstolo Paulo falou na sua epístola aos Efésios, capítulo de número 5, aleluia, capítulo de número 6, se revistais da armadura de Deus, e a primeira armadura é o capacete. Deixa eu dizer uma coisa para você, mocidade: se revista, aleluia, com o capacete do Senhor, porque Satanás vai lançar dado na sua mente, vai lançar dado na sua mente, para você se afastar da igreja. Mas hoje o Senhor está dizendo para alguém aqui: não vai se perder nenhum, porque a minha glória desce sobre a mocidade. Fique de pé em nome de Jesus. Santidade não é qualidade. Santidade é atributo da glória de Deus, atribuído para a igreja. Moçada, bota aqui menino rapidinho, aquele menino abençoado. Quem ainda não é evangélico, faça assim, tá bom? Quem não é evangélico, aqui, todo mundo aqui já é crente, tem um lá atrás, senão está afastado, né? Pronto, segura aí. Tem mais alguém que ainda não é evangélico, ou está afastado? Tem mais alguém lá de cá? Todo mundo aqui já é evangélico? Glória a Deus. Quem não é batizado com o Espírito Santo com fogo, ou seja, quem não fala em mistério, línguas estranhas, sabe o seu lugar de vir para cá? Eu não batizo. O pastor da igreja não batiza. O coordenador da mocidade não batiza. Quem batiza é o Espírito Santo. Se você crê na Trindade, no batismo e em línguas estranhas, sabe o seu lugar de vir para cá? Agora? Tem vergonha não, sabe o seu lugar de vir?
Mocidade, prepara aquele mundo abençoado. Se jovem lá atrás, aí de preto, né? Está afastado, né, meu irmão? Jesus é bom. Vem na frente. Em nome de Jesus. Jesus é bom. Vem na frente, fica aqui. Como é teu nome? Como é teu nome? Como? Não entendi. Leonardo. Pronto. A igreja crê que Leonardo vai sair daqui hoje servindo a Jesus. A igreja crê. Levanta a mão de glória. Levanta a mão de glória. A Bíblia diz que é para ter fé. Antes da moça louvar. Quer aceitar Jesus e voltar para Jesus. Quer voltar? Pega aqui uma cadeira, bota ele aqui sentado para ele ficar de joelho, então bota ali. A mocidade vai louvar e o pastor desta igreja vai orar por você. Foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. Dá para a igreja dizer glória. O maior milagre, irmão, não é pregador. O maior milagre, irmão, não é batismo. O maior milagre, irmão, não é nem um morto ressuscitar aqui. O maior milagre é um pecador se arrepender. Esse é o maior milagre. Pode soltar em nome de Jesus. Pode soltar. Os dois que não são batizados. 3. É isso? É batizado. Quer aceitar Jesus? Mais uma vez. Dá para dizer amém? Dá para dizer amém? Dá para dizer amém? Eu creio que se você der mais amém, vai vir mais uma aula. Vai vir mais uma aula. Duas almas para Jesus. Feche seus olhos e dê glória. Feche os olhos. Só deixa Jesus trabalhar. Só deixa Jesus trabalhar. 24 horas é aqui. Incansável Deus.
quem é de Deus. Os dois, venha para cá em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quem está feliz nas coisas, amém. Pastor,